Mensagem do céu. Estamos aqui, queridos, com Mishlei, curso de Mishlei. Estamos avançando, hein, amados, no meu coração. Capítulo 19, olha só. Versículo 9. Uma falsa testemunha não ficará impune, e aquele que exala mentiras perecerá. É uma redundância nos aspectos que Shlomo acaba tocando várias vezes no mesmo ponto, mas, no entanto, o intelecto é dirigido para os propósitos corruptos, retirando falsas acusações e conclusões daquilo que observa, porque é resultado da sua própria destruição. É possível abusar da faculdade da Biná, análise e compreensão racionais para alcançar conclusões heréticas sobre assuntos até da emuná, da confiança, da fé, e até por meio de filosofias que parecem atrativas, plausíveis à primeira vista, e essas evidenciarão sua falta de valor, no entanto, no momento que a pessoa necessitar utilizá-las. E é verdade, queridos, olha, essa falsa testemunha, ela não é apenas uma falsa testemunha que está anunciando sobre a vida de outras pessoas, caluniando, entre outros, não é? Mas uma colocação acerca de uma pessoa que distorce o caminho do eterno para outras pessoas, uma pessoa que tem uma conclusão. Aliás, queridos, não é? Outro dia uma pessoa veio me falar sobre que as pessoas, por exemplo, em algumas religiões, pessoas que jejuam, que vivem uma vida de paz, porque eu tinha falado de Mahatma Gandhi, não é verdade? E aí veio essa história aí, não é? Que a pessoa pacífica, as pessoas, elas não falavam de nada. Mas assim, queridos, o próprio Gandhi, ele tinha uma filosofia, por exemplo, de não ter relações sexuais para santificação, não é? Ele era um homem casado e tudo mais. A Indira, ela deu algumas entrevistas que ele nunca conseguia chegar ao patamar daquilo que ele apregoava para que as outras pessoas vivessem, não é? Então é importante ter entendimento. Eu honestamente, quando eu falei de Gandhi, eu não quis dizer a vocês sobre o modelo a ser seguido no hinduísmo. Não foi isso que eu quis dizer. Mas eu quis dizer que há muitas pessoas que vivem uma vida mais equilibrada, vamos dizer assim, por meio de conceitos que não são corretos, não é? Mas assim, amados, uma pessoa que vai viver uma vida de jejum, uma vida de concentração, não importa o que quer que seja, é uma pessoa que domina o corpo, queridos. É uma pessoa que domina o corpo. E quem domina um corpo, nós já falamos isso aqui no curso de Mishlei, é semelhante a um homem que domina um castelo em época de guerra, bem armado, bem fechado, bem protegido. Então, o fato dessas pessoas, por meio da meditação, terem feito determinadas coisas, não fazem com que elas consigam atingir a salvação, queridos, a vida eterna. É importante que você tenha esse entendimento. Às vezes a gente dá um exemplo para vocês, é uma vergonha para nós que muitas vezes pessoas que são crentes no nome do eterno não consigam viver, por exemplo, com pessoas que têm um conceito pagão e vivem juntos lá, não tem discussão, não tem divisão, não tem... É nesse sentido que eu quis fazer a comparação. Como é que um homem que se levantou em jejum pela sua nação conseguiu unificar uma nação daquele tamanho com a quantidade de gente que tem naquela nação? Então é importante que você tenha esse entendimento do conceito que foi passado para você, do modo que foi passado para você. Mas apregoar uma religião falsa como sendo uma religião verdadeira é dar o testemunho, um mau testemunho, um testemunho errado, um caminho errado, e não vai ficar impune. Aquele que exalar mentiras perecerá. Essa falsa testemunha é uma falsa testemunha religiosa. É no âmbito da religião. Versículo 10. O prazer não convém a um tolo, muito menos um escravo governar a príncipes. Nós temos um caso como esse, não é, queridos? O conceito da pessoa que veio da escravidão é complicado. Moshe não veio da escravidão, tá, queridos? Era a única pessoa que o Eterno podia usar
poderosamente para a casa de Israel que nasceu na escravidão. Moshe é um homem que não veio da escravidão. Ele nasceu sob o jugo da escravidão, mas ele cresceu na casa da filha de Faraó, tudo bem? No palácio. Então é importante ter entendimento que a mente de Moshe não era uma mente de escravo. Era uma mente de um homem livre, de um homem ainda, não somente um homem livre, mas um homem da realeza. Não é à toa que o autoconceito dele, a autoestima dele, não era como as demais pessoas da casa de Israel. Mesmo ele sendo da casa de Israel, ele não foi criado como sendo da casa de Israel. Acontece que nós temos um outro rei, que nós vamos ver que dividiu, ele era escravo de Salomão, e esse rei, ele vai reinar o reino do norte. E quando ele vai reinar o reino do norte, ele vai com a mentalidade de escravo. E a baixa estima, o que faz? Vamos construir aqui lugares de adoração para que o coração do povo não se volte para Jerusalém, que fica lá na parte sul com o templo. E aí as pessoas vão sacrificar por aqui mesmo para os meus deuses. Ele que recebeu o reino por parte do Todo-Poderoso. Então o que acontece com esse versículo? O prazer não convém a um tolo, muito menos um escravo governar os príncipes. E foi o que aconteceu. Um servo de Salomão, por causa da loucura das ações dele mesmo, de ter se afastado do Eterno, o reino foi dividido, porque ele construiu um monte de templo para deuses estranhos, e o Eterno deixou 2 tribos com ele. Acabou ficando os levitas também lá, mas os levitas não tinham território. Então aconteceu que a parte norte foi parar na mão de um servo de Salomão, um escravo, que se tornou rei e começou a fazer coisas extremamente loucas, queridos. Coisas sem nenhum temor. Nunca teve no Reino do Norte um rei que amasse ao Eterno. Nunca teve no Reino do Norte um único rei que servisse a Hashem. É importante que você tenha esse entendimento, porque senão você deixa de entender os acontecimentos presentes, queridos. Há judeus que amam o Eterno, há judeus que fizeram Teshuvá por meio de Yeshua, mas há muitos judeus que não, queridos, que estão servindo, não sei quem eles estão servindo. Céu, mas usa tzitzit, usa o talit, usa, como é que você pode julgar? Não estou julgando, queridos, eu estou constatando. Estou constatando o tipo de sentimento que eles têm pelas pessoas. É importante que você tenha entendimento que uma grande parte de Israel pensa que cada um deles vai ter mais de 1.800 servos, escravos, queridos, das nações. Tal mentalidade nunca foi colocada pelo Eterno, porque um servo para o Eterno tem de sentar-se à mesa com seu amo. É importante que você tenha esse entendimento. E, lamentavelmente, quando a gente vê pessoas subindo ao poder que vieram dessa mentalidade, essas pessoas só fazem o povo sofrer. Lamentavelmente. Versículo 11. É bom senso para o homem ser lento para se irritar, e a sua cavoda, a sua honra é tolerar uma transgressão. Complexo esse texto, viu, queridos? O bom senso treina o homem a conter-se de entrar às pressas numa discussão. A sua cavoda, a sua glória, a sua honra é que pessoas digam que ele não leve em consideração qualquer pecado cometido contra ele. O bom senso diz que se deve refrear de atacar imediatamente para uma ação contrária a uma oposição. Revela-se um nível mais alto de humildade quando se pode suprimir sentimentos que podem levar à vingança, mesmo em seu coração. Essa kavod de um homem faz dele um homem moralmente sábio. Queridos,
reagir imediatamente, nós reagimos, não é verdade? Vamos lá, você deu uma topada com o pé em algum canto. Você vai esperar um pouquinho para você dizer, ai meu pé? Não vai, né, queridos? Não é verdade? Então deu a topada ali, é imediato, não é, amados? A gente tem uma reação imediata. O problema é que a gente tem essa reação imediata mesmo quando a gente não deu topada no pé, quando a gente não bateu o cotovelo e tomou choque, quando a gente deu uma cabeçada em algum canto na quina, não é? Amados, é importante ter entendimento que para você reagir com relação a qualquer coisa, você precisa digerir isso. E é muito difícil quando as nossas emoções estão envolvidas, nossas emoções estão afloradas. Relação de pais com filhos, por causa da autoridade, é muito difícil um pai imediatamente não manifestar insatisfação com relação ao filho. O problema não é demonstrar a insatisfação, queridos. O problema é vingar-se. Esse é o problema. O problema é você fazer o desejo de fazer o outro sentir o que você está sentindo. Esse que é o problema, não é? Então, assim, amados, eu sou mãe de muitos filhos, cada um tem uma reação, não é? Cada um tem uma reação, cada um tem um modo de interpretar o mundo, cada um tem uma maneira de observar a terra e o seu entorno. E eu preciso saber lidar com cada um dos meus filhos para não feri-los aonde dói mais. E muitas vezes, amados, muitas vezes, quando a gente se sente principalmente desprezado, viu, queridos? É complicado. O pai e a mãe... Olha, o pai e a mãe que me disser que não tem ciúmes do filho, queridos, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer pessoalmente para eu saber como é que você faz isso. Porque isso é algo que eu ainda não consegui lidar. Não consegui lidar na minha vida. Eu estou vendo o que vai dar ali. Eu estou vendo a situação ali, principalmente quando envolve as emoções de um filho. É muito difícil, queridos. Você vê uma inclinação para alguma coisa que não vem do eterno, alguma coisa que não... Olha, eu tenho uma... Assim, porque eu já vi muito sofrimento de filho casando com gente que se dizia crente, ou que... Enfim, queridos, eu já vi muito sofrimento nessa vida. E o pai e a mãe têm esse mau hábito de querer proteger o filho. Eu falo por mim, queridos, que o eterno tenha total liberdade na minha vida para me converter. Então, amados, a gente acaba tendo uns ciúmes, que quando eu falo ciúmes, eu estou usando o termo que o eterno tem zelo. Com ciúmes ele tem zelos por mim. Não é aquele ciúmes é só meu, de mais ninguém. Não é isso não, viu, queridos? Não é isso que eu estou falando para vocês. Mas de você saber onde vai dar. Você, muitas vezes nós como pais ficamos, meu Senhor, como é que pode? Sozinho esse menino, essa menina consegue entrar num buraco desse. Não é? O que eu estou faltando, não é verdade? O que eu não estou fazendo, que eu devia estar fazendo, não é? Então, queridos, nós temos os pais têm uma deficiência com relação aos filhos, mas maridos e mulheres também têm o pavio curto, queridos. Maridos e mulheres têm essa coisa do você me magoou e o negócio vai empurrando, queridos. Empurra, amados. Queridos, é fácil a gente superar. Primeiramente, a gente tem que também o outro saber que magoou a gente, mas não... Olha o que você fez pra mim! Não, aí acabou, aí fechou o tempo, aí não resolveu nada, né? Não, conversar e deixar o outro saber, porque às vezes o outro não sabe o que tá fazendo, tá machucando, não é? A gente precisa de colocar para o outro aquilo que nos feriu com clareza. O outro tem que saber o que fez. Imagina, nem sabe o que fez, não é? É importante que o outro tenha entendimento naquilo que... E outra coisa, nós temos coisas nossas e são legítimas, não é? Eu tenho problema, por exemplo, com organização. A coisa tem que estar onde eu deixei. Se não tiver, queridos, eu já começo o dia me desconfigurando. Eu tenho problemas com isso. Tem pessoas que têm problemas com, sei lá, cada um tem... É legítimo, aquilo faz parte da pessoa, não vai mudar aquilo. A pessoa gosta de organização, ela quer as coisas. Quando me pergunta alguma coisa, eu sei onde está. Eu vou falar, tá em tal lugar, não é?
Então é importante que a gente tenha algumas coisas que são nossas, senão vira o caos, né, queridos? Vira o caos. Mas existem outras coisas que não tem como o outro saber, queridos, se você não falar que aquilo te magoa. Olha, isso me fere profundamente, isso me faz mal. Aí o outro não sabe que faz mal. Aí ele vai fazer por não ter o conhecimento de alguma coisa. O problema em si, queridos, não é o que o outro faz de mal, é como nós digerimos aquela questão. Nós podemos ter duas reações, ambas ruins. Uma reação é de dar uma gelada, já ouviu falar, queridos? Dar uma gelada no outro, como se isso, coitado, né? O coitado vai acordar por causa do frio, não é possível, né? E a outra é a vingança. Duas reações, ambas ruins. E o Eterno está pedindo para a gente não ter esse tipo de coisa nas nossas vidas. Que nós venhamos a ter o tipo de solução que Ele tem para essas situações. Que é que nós possamos manifestar aquilo que nos feriu no momento adequado e pedir para Ele que nós tenhamos o domínio próprio. E se a coisa foi intencional para ferir, aquilo que fizeram para você foi intencional, a pessoa teve intenção de ferir, então ore pela pessoa. Porque se você é uma pessoa do Eterno, essa pessoa está frita. Ele é guardião de todo aquele que nele crê. Então é importante que nós tenhamos entendimento. Queridos, a nós é vedado fazer o mal. Para mim e para você é vedado fazer o mal. É importante que você tenha esse entendimento. Não podemos reagir com imediatismo, queridos, de modo algum. Vamos lá. Versículo 12. A indignação de um rei é como o rugido de um leão, mas a sua boa vontade é como orvalho sobre a relva. Isso é verdade. Falando do Eterno, queridos, a indignação do rei assusta as pessoas como um rugido de um leão. E a boa vontade do rei é tão boa quanto o orvalho que desce sobre a terra, pois o rei tem poder de humilhar e de exaltar. Assim, Salomão vem aqui ensinando a temer o soberano desta terra, muito mais o Adon-Olam, o Senhor e o nosso grande rei do universo. A boa vontade do rei é comparada ao orvalho e não à chuva, porque assim como o orvalho não é visível como a chuva, também a boa vontade do rei não é aparente como a cólera o é. Então, queridos, o orvalho realmente ele vem e rega a terra, ele vem e trata sem nenhum estardalhaço, não derruba nem as manguinhas, né, queridos? Aqui as mangueiras tá tudo carregadinha, né? A chuva vem e derruba tudo as mangas no chão, né? Mas o orvalho não faz isso. Assim, a bondade do Eterno nas nossas vidas nos rega, nos alimenta, nos faz florir, nos faz frutificar, mas sem nenhum tipo de violência ou dano sobre nossas folhagens, nossos galhos. Mas a ira do Eterno, queridos, quem é que pode suportar? Quem é que pode lidar quando o Eterno falar? Quem não tremerá? Porque o falar dele é como verdadeiramente o rugido do leão. Queira o Eterno que nós tenhamos a relação com ele para o orvalho e jamais para que nós venhamos ouvir o rugido de um leão. Então vamos orar. Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Pedimos que o Senhor nos ajude a obedecermos a Tua palavra e a estarmos retos diante do Senhor. Pai querido, nos ajude a compreendermos qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a vida de cada um de nós, a compreendermos o mundo espiritual, que na verdade, Pai, é o mundo real. Que nós possamos nos guardar incontaminados dos ataques do maligno. Colocamos nossos enfermos diante do Senhor, nossas crianças, meu Pai, pelo amor do Teu nome. Guarda os Teus filhinhos, nos ajude a vermos o bem. Ajuda-nos, Pai, a estarmos retos diante de Ti e a guardar o Teu nome no nosso coração. Fica conosco, Pai bondoso, porque somos Teus, Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, assim seja.
Queridos, eu tenho que terminar um pouquinho antes para o Uroshi poder chavear aqui para o Caio Carvalho entrar no ar, senão o Caio Carvalho não entra. Tá bom, meus amores? Eu amo vocês com todo o coração, muitas saudades. Beijos, beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai. Mensagem do Céu.